Presidente, queria discutir, por gentileza. Deputado Henrique Arantes, para discutir. Senhor presidente, na verdade eu quero abordar outro assunto, mas que refere também às finanças. Tive a oportunidade de ler, no dia de ontem, um despacho, um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado a respeito dos eventos, dos shows que o Estado executa em parceria com os municípios. Lá, o presidente da Goiás Turismo perguntou ao presidente se poderia continuar realizando convênios. Em alguns questionamentos, o procurador-geral, ele respondeu que não poderia repassar o recurso para o município, respondeu ainda que a Goiás Turismo não pode contratar o artista e que o artista cante na cidade de interior. Não há nenhuma forma em que o Estado poderia realizar eventos tradicionais que acontecem ano após ano, alguns deles até centenários em municípios do nosso Estado, que serão prejudicados por conta desse entendimento. O entendimento do procurador é que haveria interferência na eleição. Só que a lei eleitoral ela é bem clara. A lei eleitoral ela proíbe recurso municipal nesse caso. A eleição é municipal. O Estado ele não pode parar. O Estado ele pode continuar com o seu calendário de atividades da mesma forma como aconteceu nas eleições municipais que assim antecederam esta desse ano. Então, pelo que eu entendi da decisão do Procurador-Geral e pelo que eu entendo da legislação e pelo que eu vi historicamente acontecer, essa decisão dele, de certa forma, foi uma decisão política e não uma decisão técnica para que isso acontecesse, pois não há nenhum impedimento legal que o Estado seria cerceado de realizar esses eventos nos municípios. Então, gostaria de lamentar um fato que nós não trouxemos à discussão aqui no dia de ontem, eu gostaria de lamentar esse fato. Deixa eu me dar uma parte, deputado. Claro. Deputado, eu te ouvindo agora, quero crer que nós temos que entender melhor essa questão. Obviamente que, juridicamente, se houver efetivamente esse impedimento, nós, obviamente, teremos que respeitar. Porém, hoje, o deputado Lincoln, inclusive, estava ao meu lado e ao lado do senhor governador, e onde nós manifestamos essa preocupação. O mesmo nos garantiu que não existe isso e que vai continuar cumprindo. A menos, claro, que talvez ele não tenha essa informação vinda pela Procuradoria-Geral, enfim. Mas, exatamente. Agora, pelo menos por parte daquele que comanda o Estado e por uma mobilização também nossa, que temos a nossa preocupação em relação aos municípios que nós representamos, porque, independente de ser um ano eleitoral, isso ocorre absolutamente normalmente em todos os anos. O que é vedado, na minha opinião, é a participação daquele ente público que vai concorrer ao pleito. Ele sabe das limitações que ele tem devido à legislação eleitoral. Agora, no que tange a serviços que são prestados pelo Estado corriqueiramente e todos os anos, na minha visão, não vejo problema algum. Vejo também que essa questão não só passa por questões de prefeitura. Muitas das vezes, aquilo que é celebrado inclusive com sindicatos rurais, com associações. Então, não vejo esse argumento ter muito amparo legal para isso. Então, pelo menos por parte do governador, eu ouvi hoje de que isso vai prevalecer acontecendo durante o ano normalmente. Agora, o problema eleitoral é daqueles que estão disputando uma eleição, porque senão não ficaria até ilógico. Se você imagina, você vai ter que suspender, então... Tinha tempo para que a parte continue. Você vai ter toda a paralisação de repasses para a área social, porque também, efetivamente, é o que ocorre com a realização de eventos e shows, ou seja, os municípios iriam ser paralisados, bem como o Estado também não teria como fazer aquilo que ele faz durante o ano. Então, eu ainda quero crer que isso será revisto. É bom ver que pode ser assunto vencido, mas o que me preocupou é que o Procurador-Geral ele respondeu à consulta do presidente da Goiás Turismo, que foi provocado pelo Ministério Público,
sem haver uma decisão judicial, é claro, e na resposta ele não endossa nenhuma legislação, ele faz o entendimento dele, a interpretação dele. Ele fala que, de acordo com a lei eleitoral que proíbe gasto de recurso do ente envolvido, então o Estado não poderia. Então ele não cita uma legislação precisa, ele faz o entendimento da forma como ele entendeu. E isso qualquer advogado no Estado pode fazer o entendimento. Eu poderia entender que pode, eu poderia entender que não pode. Por isso que o direito é uma área tão promissora, porque o mesmo caso pode ser julgado a favor ou contrário ao réu, dependendo da forma do entendimento do juiz ou do advogado conseguir fazer a defesa. Então, espero que seja assunto vencido, porque há entendimentos também em municípios que vão ter eleições municipais nesse ano, que a festa é tradicional há décadas, e mesmo a festa tradicional há décadas, o município pode realizar o evento, quando a festa é tradicional. Agora, quando é uma festa inventada, uma festa recente, que caracterizaria ali o uso eleitoral da máquina, seria proibida. Agora, por exemplo, as cavalhadas, se as cavalhadas fossem no período eleitoral, elas seriam proibidas de ser executadas pelos municípios? Não poderiam ser, por ser uma festa tradicional. Assim como tantas outras que estão nos calendários dos municípios, como a festa do Muquem em Niquelândia. A festa do Muquem ela vai acontecer e é no período eleitoral. Então, acredito que o governador está tomando a decisão correta de fazer com que o Estado não pare nesse sentido e auxiliar os municípios nesse calendário festivo, que às vezes pode não parecer muito aqui em Goiânia, a gente vê uma festa, um cantor indo para o interior, mas movimenta aquele município inteiro e toda a região. Deputado Henrique, às vezes as pessoas elas falam em festa no interior e tem uma imagem muito ruim. Eu acho isso muito engraçado. Se depender de algumas autoridades, eles vão querer proibir comemorar Natal, tudo, Carnaval, não pode nada. O que eu acho interessante é que festa na cidade, para mim, ela não é lazer. Ela é a oportunidade que se tem para ocupar o hotel da cidade, circular mercadoria, trazer gente de fora. Eu já participei de eventos em cidade com 5 mil habitantes que teve 9 mil pessoas no evento. Como isso é possível? E acontece. Agora, o problema é que a Goiás Turismo tem estudos, tem números, ela sabe o benefício que é para a região quando se tem um evento. Lamentavelmente, o único lugar no mundo que eu conheço que traz uma Copa do Mundo e tem prejuízo e causa é o Brasil, que traz a Olimpíada e a cidade que vai receber investimentos do mundo inteiro declara, qual que é a expressão mesmo? A cidade do Rio está em calamidade pública. Quer dizer, o Estado está em calamidade pública. Então, assim, coisa curiosa que acontece no Brasil. Mas a culpa não é da Olimpíada, a culpa não é da Copa do Mundo. Isso é bom no mundo inteiro. Nós precisamos rever as práticas e parar com essa cultura do proibir. Nós temos que ter no Brasil a cultura do fazer correto, fazer certo. É isso que eu acho que nós precisamos investir. Então, não pode fazer, não. Em que circunstâncias? Qual é o jeito correto de se fazer as coisas? Nós não podemos punir a população porque você tem o gestor A, B ou C que pensa de forma diferente. Não, a população ela não pode ser punida. Nós temos que encontrar a forma correta de se fazer as atividades de forma especial culturais e artísticas. Presidente, só para finalizar, eu estava lendo um blog na internet hoje falando de algumas obras que foram feitas e não funcionam, que só acontece no Brasil, era o título do blog. Entre eles tem acho que um embarcador no Rio Grande do Sul que não produz navios porque não tem uma licença. Uma ponte entre o Brasil e a Guiana Francesa que não funciona porque ela está pronta, inaugurada, mas não pode ser atravessada porque não tem documentos que comprovam que a ponte foi feita, mas a ponte está lá. Entre eles, usina também que foi feita, eólica, que não pode operar por falta de autorização. Isso tudo está pronto, pode funcionar, mas a burocracia impede. A burocracia, que é burra, é uma burocracia, ela impede que essas obras sejam entregues à população. Porque se quem comanda aquela obra ali, no caso o Estado, a União, determina o funcionamento dela, o gestor vai ser preso porque ele colocou uma obra para funcionar que não estava nos moldes legais. Mas ela está funcionando, ela está ativa e a população não entende, ela está funcionando. Então, a culpa, a maioria dessas obras não são dos gestores, são do Tribunal de Contas, são do Ministério Público, são da Justiça e de alguns órgãos que atrapalham o funcionamento daquela obra que está pronta e não pode ser entregue.